Publicado entre 1954 e 1955, a trilogia O Senhor dos Anéis nasceu como uma continuação de O Hobbit, mas rapidamente se transformou em algo muito maior. A história é parte de um universo grande, construído ao longo de décadas por Tolkien. J.R.R. Tolkien não era só escritor, ele era filólogo, alguém profundamente interessado na origem das línguas. Ele criou línguas, mitologias e depois escreveu histórias para dar vida a elas. Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial e viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele viu de perto o impacto da Guerra Moderna, da destruição em massa e da industrialização transformando o mundo. E, ao contrário do que muitos pensam, O Senhor dos Anéis não é uma alegoria direta dessas guerras, mas ele carrega algo mais profundo, uma reação emocional e filosófica a esse tipo de mundo. A Terra-média não nasce como escapismo, ela nasce como uma tentativa de responder a uma pergunta muito real. Como manter o que é humano, beleza, amizade, moralidade, em um mundo que parece cada vez mais impessoal e dominado pelo poder? O Senhor dos Anéis se passa na Terra-média. No início, ela parece um mundo comum de fantasia, com reinos, mapas e povos diferentes. Mas ela já vem com uma história nas costas. A narrativa não começa do zero. Quando a gente entra nela, muita coisa importante já aconteceu. Guerras, alianças, quedas de reinos. E isso aparece nos próprios povos que vivem ali. Os homens, que são mortais e estão ocupando cada vez mais espaço. Os elfos, que não morrem, mas vivem vendo tudo mudar ao redor. Os anões, mais ligados àquilo que é construído e preservado. E os hobbits, que estão meio à margem de tudo isso. Também existem figuras que não se encaixam bem em nenhum grupo. Magos, como Gandalf, que não governam, mas interferem. Criaturas deformadas pelo próprio tempo e pelas escolhas, como Gollum. E no fundo, dá para notar um padrão. Esse mundo não está se expandindo, está ficando mais limitado. Algumas coisas estão indo embora e não voltam. A Terra-média que Tolkien construiu ao longo de anos não funciona como um começo, funciona mais como um meio, ou talvez até como um fim. A Terra-média não é um mundo de conquistas infinitas, é um mundo em desgaste. E nesse cenário, a pergunta não é como vencer, mas sim o que vale a pena preservar, mesmo sabendo que vai desaparecer. No centro da história tem um objeto bem específico, ou um anel. Ele foi criado por Sauron, uma figura que não aparece muito diretamente, mas está por trás de praticamente tudo. A ideia do anel é simples: concentrar poder. Ele foi feito para controlar os outros anéis que tinham sido distribuídos entre diferentes povos. Ou seja, não é só um objeto poderoso, é um instrumento de domínio. O problema é que esse tipo de poder não fica parado. Quem entra em contato com um anel não usa ele de forma neutra. Ele começa a influenciar, a distorcer as intenções, a puxar tudo na direção do controle. E é por isso que destruir o anel se torna necessário. Não dá para guardar, não dá para usar para o bem. Enquanto ele existir, o risco continua existindo. É aí que entra Frodo Baggins. Ele não é o mais forte, nem o mais preparado, mas acaba ficando responsável por levar o anel até o único lugar onde ele pode ser destruído, a própria terra onde foi forjado. E como isso não é algo que alguém conseguiria fazer sozinho, um grupo é formado, a chamada Sociedade do Anel. Ali você tem diferentes povos representados, homens, elfos, anões, hobbits, além de figuras como Gandalf. A ideia não é só acompanhar Frodo, é tentar garantir que ele chegue até o fim, o que desde o começo já parece improvável.
E esse é o ponto de partida da história. Não é uma missão para vencer, é uma missão para evitar algo pior. Se quiser entender o que está acontecendo de verdade na história, precisa olhar para 4 ideais centrais. O anel não só corrompe, ele reorganiza a mente. Ele faz com que tudo passe a ser interpretado como meio para um fim. Não é só ficar mais forte, é perder a capacidade de ver o mundo fora da lógica do controle. Para Tolkien, esse é o tema principal. Os homens morrem, e isso, paradoxalmente, é um presente. Os elfos não morrem, e isso se torna um fardo. A questão não é viver mais, é o que significa viver sabendo que tudo acaba. Aqui está uma das ideias mais incômodas do livro. Fazer o certo não garante nada. Não há promessa de recompensa. Não há certeza de sucesso. Ainda assim, os personagens continuam. Isso muda completamente o conceito de heroísmo. O herói não é quem vence, é quem não cede. A Terra-média está acabando. A magia está indo embora. Os reinos estão em ruínas. E o mundo está ficando mais comum, mais humano e talvez mais limitado. Tolkien não escreve sobre progresso infinito. Ele escreve sobre um mundo onde o melhor já passou. E ainda assim, vale a pena continuar. Frodo Baggins não é um herói tradicional. Ele não cresce. Ele não se fortalece. Ele se desgasta. A jornada dele não é uma ascensão. É um processo de perda. Perda de leveza, de inocência, de pertencimento. E isso é importante. Tolkien está dizendo que existe um tipo de experiência moral que não pode ser revertida. Frodo vê coisas que não podem ser desvistas e, no final, ele falha. Isso costuma incomodar muita gente, mas é exatamente o ponto. O mal não é derrotado pela força de vontade pura. Se não fosse por Gollum, a missão teria fracassado. Ou seja, até o sucesso depende de fatores fora do controle humano. Personagens como Aragorn e Gandalf mostram outro tipo de poder. Aragorn não toma o trono porque pode. Ele espera até que seja necessário. Gandalf, talvez o mais poderoso ali, faz algo ainda mais raro. Ele se recusa a controlar. Isso vai contra a lógica moderna, onde poder é sempre algo a ser maximizado. Para Tolkien, o verdadeiro teste não é quanto poder você tem, mas quanto você consegue recusar a usar. Sauron quer controle total, mas é exatamente isso que o torna vulnerável. Ele não consegue imaginar um mundo onde alguém abriria mão do poder. Para ele, isso simplesmente não faz sentido. E aqui está a ironia. O mal não perde por ser fraco. Ele perde por ser limitado na sua própria lógica. Ele entende dominação, mas não entende lealdade, amizade ou sacrifício. E isso o deixa cego. Tolkien liga a moralidade com o ambiente de um jeito muito direto. Onde há controle absoluto, como em Mordor, a terra morre. Onde há cuidado, ela floresce. Isso não é só estética, é uma visão ética. E no centro disso está a amizade, especialmente a de Samwise. Sam não é forte, ele não é especial, mas ele continua. E em vários momentos é isso que mantém tudo de pé. No final, o Senhor dos Anéis não oferece um retorno ao normal. Frodo não volta a ser quem era. O mundo não é restaurado. Ele segue em frente, diferente. E talvez essa seja a ideia mais honesta de Tolkien. Algumas coisas, quando se quebram, não podem ser consertadas. Mas isso não invalida o que foi feito. Mesmo sendo pequenos, temporários e limitados, nossas escolhas ainda têm peso. No mundo em declínio, continuar sem garantias já é um ato de resistência.
Então, a obra de Tolkien oferece uma reflexão profunda sobre a resistência como base da vida moral, ao retratar personagens que continuam avançando apesar da fadiga, da dúvida e da perda. Através dessa visão, a narrativa desenvolve uma filosofia ancorada na perseverança, na continuidade e no valor da ação humana, nas condições finitas e temporais da existência.